aleluia, 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 aleluia. Senta um pouquinho, irmão, mas senta adorando. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se desliga não, amém? Continua adorando ao Senhor. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, quando Ele faz, não precisa de força. Num ambiente como esse, coisas estão acontecendo sobrenaturalmente na nossa vida. Liberamos palavras inspiradas de milagres, de testemunhos durante a semana, de causas que estavam perdidas na justiça, o Senhor trazendo de volta. Aleluia, aleluia. O Senhor se move enquanto nós estamos nessa atmosfera de quebrantamento, de rendição, de entrega. E a condição do nosso coração em se aproximar dEle faz toda a diferença. Como é que eu me aproximo de Deus? Como é que está a condição do meu coração? Nós estamos em um super sábado. Deus nos deu a direção, nos deu o tema. Nós temos orado por isso, nos reunimos algumas vezes para orar. Foi maravilhoso. Mas sabe, irmãos, como é o nosso coração? Como está o nosso coração se aproximar do Senhor? Nosso versículo tema, está lá em João capítulo 7, versículo 37, ainda em diante, onde Jesus fala assim: no último dia, o dia mais importante da festa, levantou-se Jesus e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele falou isso para várias pessoas que estavam presentes naquele ambiente de culto. Disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, a condição do nosso coração ao se aproximar dele faz toda a diferença. A maneira, o desejo, o anseio, o porquê eu estou aqui, o que eu quero receber, como eu quero viver, as mudanças que eu almejo na minha vida, as mudanças que eu almejo que aconteça em mim como pessoa é a mais importante. Eu estou aqui porque, Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero beber dessa fonte, eu quero continuar bebendo, eu quero continuar me alimentando, eu quero seguir os teus rios, eu quero correr a carreira, eu quero viver o propósito, eu quero servir com fervor, eu quero estar livre. Faz toda a diferença. Sabe por quê, queridos? Porque quando um dia você aceitou Jesus como teu Senhor, Ele colocou dentro de mim, Ele colocou dentro de você uma fonte a jorrar. Uma fonte. Um dia nós recebemos Jesus e o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E Ele veio habitar dentro de nós como uma fonte a jorrar para a vida eterna. O propósito é nos conduzir dentro do plano de Deus para a nossa vida. O propósito do Espírito Santo é nos levar a viver os planos, os propósitos, aquilo que Deus tem para nós. Ele é nosso ajudador, auxiliador. Mas a proposta de Deus não é apenas você ficar numa fonte. Ele tem algo mais para você. Ele te chama para algo a mais. Qual a proposta de Deus, pastor? É que essa fonte se torne um rio em sua vida. Se tornem rios em sua vida. Muitas pessoas hoje, elas estão fluindo na fonte que Deus lhe deu. Outras pessoas permitiram que o diabo viesse colocar um monte de entulho em volta para impedir com que ela se mova com essa fonte. O que são esses entulhos? Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te rouba de Deus, tudo aquilo que te rouba do teu propósito, tudo aquilo que tira o foco do teu chamado, tudo aquilo que tira o foco daquilo que um dia Deus falou para você de forma específica, de um dia Deus colocou no teu coração, tudo aquilo que te impede de viver isso são entulhos que está na sua vida, mas a fonte está lá jorrando, ela está caminhando em uma direção, e a proposta é: ei, segue a fonte, porque existe rios adiante para que você entre nele. Ei, não para, segue a fonte, porque existe rios adiante para que você entre nesses rios. Existem rios para você entrar, para que você entre nele. A proposta não é ficar na fonte.
A proposta não é ficar parado. A proposta não é ficar, embaralhado nessa vida. O que é que você quer de Deus? O que é que eu quero de Deus? Onde está a sua sede? Deixa eu dizer para você, irmãos, nada terreno substitui o que é espiritual. Vou repetir para você entender. Nada do que é terreno, nada do que está relacionado a essa terra substitui aquilo que é espiritual. E aí você tem que procurar se canalizar, pastor, onde será que eu estou? Será que eu estou realmente naquilo que é espiritual? Na fonte que me sacia, na fonte, que me leva a viver os planos de Deus? Ou eu estou naquilo que é terreno, naquilo que me impede de avançar? Irmãos, o tempo ele passa, ontem já não volta mais, o hoje e amanhã já não é mais. E assim vai a vida, caminhando, e muitas vezes quando você olha, aquilo que era para ser conquistado rapidamente, ficou para trás porque o tempo passou, você não entrou naquela estação. Mas não foi porque Deus não quis, foi porque nós nos perdemos. Nós permitimos que o que nós viéssemos, ficar embaralhados. Nós buscamos nos alimentar, saciar a nossa sede naquilo que nós não fomos chamados para fazer. Aleluia. Se eu quero Deus, quem quer Deus aqui? Eu preciso me mover na direção dele e não fugir dele. Vou repetir. Se eu quero Deus, eu preciso me mover. Mova-se hoje, amém? Eu preciso me mover na direção dele e não fugir dele. Existe uma fonte a jorrar, existem rios. Agora deixa eu dizer para você, irmãos, será que Deus nos chamou apenas para ficar nos rios? E aí, pastor, quer dizer que eu estou aqui, eu recebi Jesus, glória a Deus, eu estou na igreja, vou louvar, vou para a igreja, escuto de oração, escuto de domingo, estou lá buscando ao Senhor, eu sinto aquela coisa maravilhosa dentro de mim, se mover, o Espírito Santo está maravilhoso. Eita, pastor, eu fui batizado, agora eu falo em línguas, e aí, parou aí? Não, irmãos, não parou, é rios. Aquela pessoa que chegou na igreja acanhada, aquela pessoa que chegou na igreja se sentindo incapaz, não via em si habilidade, ela recebeu uma fonte, a fonte levou ela para os rios, e de repente aquele homem, aquela mulher, é levantado por Deus de forma ousada, de forma sábia, poderosamente ela abre a boca, ela profetiza, poderosamente ela tem uma palavra de sabedoria, poderosamente ela tem um ensino, ela tem uma inspiração, poderosamente ela se move em milagres. Porque a fonte, os rios, leva ela a entrar no sobrenatural de Deus. Os rios nos levam, irmãos, a entrar no sobrenatural de Deus. Onde estão os dons? Onde está a profecia? Onde está a palavra de conhecimento? Onde está a palavra de sabedoria? Onde está o discernimento de espírito? Onde estão os dons de cura? Onde está a fé? O dom da fé? Eu vou dizer onde eles estão. Aquela fonte que se transformou em rio e que habita dentro de você. A profecia está nesses rios que correm dentro de você. Onde está, pastor, a palavra de conhecimento? Está nesses rios. Porque elas fazem parte, eles pertencem ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não se despiu de si, ele não abriu mão, não, ele veio completo. Ele veio habitar em você, ele trouxe a bagagem completa, ele está pleno dentro de você. Mas à medida em que você resolve fluir com os rios, uma palavra de sabedoria vai surgir, uma interpretação vai aparecer, visões, sonhos. Porque está nos rios. E aí eu volto a repetir, as coisas dessa vida natural não nos levam a viver isso. As coisas dessa terra não nos levam a viver isso, que só existe, que só está nos rios. Você entende? Eu queria um peixe, vou pescar aqui. Tem peixe aqui, irmão? Tem peixe aqui? Oxê. Tem peixe aqui, irmãos?
Se eu dissesse para você agora, ei gente, eu trouxe mulineto, trouxe vara de pescar, trouxe isca artificial, vou sentar aqui e vou pescar um peixe. Vocês dizem, possibilidades 0%. Esse homem está doido. Mas se eu trouxesse meu material de pesca, dissesse, eu vou às águas, eu vou lançar as águas, existe peixe nas águas? Sim ou não? Mesma coisa com as coisas espirituais. Onde elas estão? Lá fora? Não. Deixa eu explicar a você melhor. Assim como o peixe não está aqui, os dons não estão lá fora. Assim como o peixe não está aqui dentro, o sobrenatural de Deus para a sua vida não está lá fora. Está onde? Aí. Dentro de você. Ah, pastor, eu estou me sentindo tão fraco, sem força, cansado, desanimado, sabe, sem ânimo para nada. Existem rios dentro de você. Mova-se com ele. Ouse deixar, sabe, as coisas fluírem. Ouse deixar as coisas acontecerem. Não limite Deus. Não limite Deus ao seu dia de hoje. Não porque eu me estressei, não porque, sabe, eu estraguei meu dia. Não limite Deus. Você está no ambiente de milagres. Você está diante de uma atmosfera celestial. Aleluia, aleluia. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 7. Coloca no telão, por favor. Aleluia. Vocês corriam bem. Estava tudo bem. Estava com a fonte fluindo. Deus conduzindo. Aquele anseio, aquela sede de estar na igreja. Aquele anseio, aquela sede de agradar o Senhor. De conhecer a palavra. Eu quero conhecer. Eu abro a Bíblia, eu não entendo ainda, mas eu oro, Senhor, dá-me sabedoria. Eu quero compreender a Bíblia. Eu quero entender aquela sede de aprender a orar, de ter mais intensidade, de poder passar mais tempo com o Senhor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar? O que foi que nos impediu de continuar da maneira bem a qual nós começamos? O que foi que surgiu no nosso caminho, sabe, que nos impediu, que nos roubou deste lugar? Sabe, irmãos, frustrações, decepções, tristezas, tudo isso nós vamos conviver porque nós vivemos em comunidade. Mas se eu estiver na fonte, se eu estiver fluindo com os rios, essas coisas vão ficando, eu vou avançando. Elas 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 vão ficando, eu vou avançando. Eu continuo avançando. As correntezas continuam me levando. Eu entro em uma etapa, passo para outra, avançando, provando e desfrutando de experiências com Deus, provando e desfrutando de coisas sobrenaturais. Deus me levando a viver etapas, estágios daquilo que Ele tem para a minha vida. Aleluia. As etapas. Hoje eu provei disso, Senhor. Hoje eu provei das águas nos artelhos. E se você decidir ficar apenas nos artelhos, você vai ficar com as águas nos artelhos. Mas, Senhor, hoje foi massa. Hoje as águas deram nos joelhos. Foi bom demais. Minhas emoções foram ativadas. Eu chorei, eu me alegrei. Senhor, as águas estavam aqui. Que coisa boa. Mas se você se conformar apenas com as águas nos artelhos, você vai ficar nos joelhos, você vai continuar com as águas nos joelhos. Senhor, mas hoje eu decidi um pouco mais, sabe, Senhor, eu deixei com que as águas chegassem nos meus ombros, e ali eu já estava quase perdendo o movimento, eu estava quase perdendo a condição de me permanecer. Por quê? Porque as águas começaram a me conduzir. Mas, Senhor, tem mais. Aí Deus fala assim: vem nadar. Eu estou rouco, eu acho que você não entendeu. Senhor, as águas deram nos ombros. Foi bom demais, Senhor. Olha, Senhor, eu tive ousadia, sabe? Eu profetizei, Senhor, com as águas nos ombros, Senhor. Eu tive visões, eu tive sonhos, Senhor. Eu provei de milagres, tem mais.
vem nadar. Aleluia. Aleluia. Vem nadar. Vem nadar. Mergulha. Vem nadar. Aleluia. E quem decide isso? É Deus que decide se nós vamos nadar ou não. Na Bíblia diz isso? Não, irmãos. Somos nós quem decidimos o que nós iremos fazer. Somos nós quem decidimos onde nós iremos parar. Aleluia. Onde nós iremos ficar. Sabe, irmãos, eu meditava, eu escutei uma pregação muito tremenda esses dias. Um colega mandou para mim pelo WhatsApp, se eu lembrei de você e mandou. Cara, vou contar apenas um testemunho rápido dessa pregação para você entender o que é que nós precisamos voltar a viver. Milagres. Milagres. Esse pregador estava pregando, ele falando em espanhol, pregando e falando em espanhol, e pregando salvação. Se levanta uma criança de 4 anos e vai para o altar e começa a chorar e a gritar em outras línguas, de 4 anos de idade. E ele para de pregar e olha e diz assim: eu espero que alguém interprete o que ela está falando. Porque essa criança gritava em outras línguas. E ele esperou, e o tempo passando, e a criança gritando em outras línguas. Aí se levantou um homem russo, chorando, veio à frente, chorando, ficou chorando em pé diante daquela criança, chorando. Ele diz, eu vou falar em português, amém? Mas ele falou em espanhol: o que queres? O que eu posso fazeres? O que queres que eu possa fazeres? Aí a mulher disse assim: pastor, ele não fala espanhol. Aí ele disse: então eu vou tentar o inglês. Ele: how are you? Como vai você? Pastor, ele também não fala inglês. Aí ele disse: e o que é que ele quer aqui na frente chorando? Ela disse: aí ele disse: então ele não entendeu o que eu preguei? Ela disse: não, ele não entende nem espanhol nem inglês. E ele pergunta: então o que é que ele quer aqui na frente? Ele quer aceitar Jesus. Como ele quer aceitar Jesus? Se ele não entende nem espanhol, nem português. A criança pregou tudo o que você falou no idioma dele. Presta atenção. Só que toda a congregação ouvia a criança falando em línguas, mas aquele homem entendia ela falando em russo. Eu não sei você, mas isso mexe comigo. Eu não sei você, mas isso me dá sede, me dá fome. Senhor, eu quero. Sabe? Eu quero isso, eu quero viver isso. Eu quero, ver os testemunhos das pessoas. Eu quero ver as pessoas provando, do sobrenatural. Eu quero que as pessoas venham para a igreja. Aquelas que disseram assim: não tem mais jeito para você, acabou sua vida. Epa, tem a igreja do Senhor Jesus na terra. E elas sejam trazidas, elas sejam conduzidas a esses lugares, porque é um ambiente onde Deus está se manifestando. Mas sabe, querido, para que isso aconteça, nós temos que desejar isso. Certa vez eu orava, novo na fé, eu comecei a ler livros de cura, fiquei com muita sede, lendo. E uma vez eu deitado no sofá, lendo um livro de Eleósio, Deus falou no meu coração: você acha que você tem mais vontade do que eu? Você acha que você tem mais vontade de curar as pessoas do que eu? Eu escutei isso no meu coração. Vou dizer: rapaz, esse seu pedido, essa sua, posso dizer assim, sede por isso não é maior do que a minha vontade de fazer. Mas onde está a questão? Nós estamos nos rios, nós estamos mergulhados, nós estamos submersos. Você entende isso? Localize-se você nessa noite. Se localize nessa noite. Onde você está? Olhe para você, feche seus olhos. Feche seus olhos. O louvor pode vir rapidamente, por favor.
Feche teus olhos, irmãos. Se localize nessa noite. Localize, olhe para você, Senhor, onde eu estou. Deus perguntou a Adão: Adão, onde estás, Adão? Adão, onde estás? Adão, onde estás? Onde você está nessa noite? Aleluia.